Chegamos na Capadócia, um lugar no meio da Turquia com muita história e encantos que não é possível chegar pelo mar. Mas nem por isso abandonamos os ventos, pois velejamos de balão. Neste episódio vamos mostrar as grandes semelhanças entre voar de balão e velejar. Aliás, no final do vídeo vamos explicar como você pode concorrer a um voo de balão na Capadócia, que custa por volta de 200 euros por pessoa, uma experiência mágica e inesquecível. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o seu curtir no vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós e ajuda o canal a crescer. Hora de seguir viagem. Mames, Google Lewis já deitadinho. Agora, próxima parada, Capadócia. 7 horinhas de viagem. Quantos quilômetros, More? 600. Pela primeira vez fomos parados aqui pela polícia no carro. Pediram nossos passaportes. Sempre o Beto é parado. Dessa vez estamos de Peugeot, não de Porsche. Não tem problema. Tudo certo, devolveram. Pra quem tem alguma dúvida, a gente alugou o carro aqui na Turquia as 2 vezes com a própria habilitação brasileira. Tá? Alguns lugares exigem a internacional, mas até então a gente não tem, até então não tivemos problema com isso. A Capadócia, ou Capadóquia como os turcos falam, não é uma cidade como imaginavam, mas uma região que já foi bem maior no passado. O nome significa Terra dos Cavalos de Raça. E seu relevo e geografia permitem os voos de balão serem mais frequentes. Ir para lá é reviver história, é conhecer cidades subterrâneas ou cravadas em montanhas onde milhares de pessoas moravam em cavernas. Por ser um caminho do comércio, a região tinha muitas invasões e isso fez seus habitantes se esconderem como formigas dentro da terra. So every floor have like 6 meters down. That's More or right. less 6 meters depth. Mas hoje também é um lugar romântico, onde se você escolher bem o hotel, vai acordar com os barulhos dos balões e um céu repleto de cores. Acabamos de acordar, são tipo 7 da manhã. E os balões estão voando. Gente, é muito balão. É muito lindo, muito, muito, muito lindo. Eu fico, ó, lindo do céu. Eu tô mega emocionada. Sensacional. Eu devo voar amanhã. Eu não ia por conta do preço. Mas eu falei, não, tipo, deve ser muito maravilhoso você ver tudo isso de cima. Eu tô, assim, sem palavras pra descrever. Muito maravilhoso. Tá voando, tipo, o hotel é muito bom. Vou mostrar agora tudo pra vocês. Olha isso, nossa, surreal de ver, gente, surreal. Olha esse aqui, tá tipo do lado, ó. Que máximo, gente. O colorido é lindo, amor. Eu tô mega emocionada. Tá nascendo o sol. Ai, gente, lindo, lindo, lindo. Olha isso. Olha. Não planejávamos voar de balão, pois o custo é muito alto para o nosso pequeno orçamento. Mas conseguimos uma parceria com a Voyager Balloon, não só para o nosso voo, mas também para sortear um voo de balão para os nossos inscritos. Já vamos explicar como participar. Hoje nós vamos voar de balão. São 5h44 aqui. Estamos 1 minuto mais cedo dentro da van. Então fomos levados para um local onde é servido o café da manhã. Que ninguém é obrigado a voar de barriga vazia, né? Agora, voltando pra van pra gente ir pro lugar de decolagem. Chegamos aqui no aquecimento dos balões. Olha isso, que máximo! É muita emoção. Cada vez que dispara o ar quente, o balão acende, o barulho chama atenção e o balão vai ficando cada vez mais em pé. Assim que o nosso balão ficou pronto, fomos convidados a embarcar na cestinha. Já estamos aqui na cestinha do balão. Que emoção! Tá frio, mas é sensacional.
Sensacional, é lindo demais, gente. Isso que eu nem subi ainda, eu já tô assim, olha isso. Nosso piloto foi o Hakan, que é casado com uma brasileira e tem um canal no YouTube com dicas da Turquia. Now, this is front of the balloon. This is back of the balloon, right? That means that during landing we will go this way. If we're gonna hit, we are going to hit like this. Ele me explicou como um balão voa e eu vi grandes semelhanças em um veleiro. Estamos subindo! Gente, não dá pra sentir nada, não dá pra sentir. Praticamente o único movimento que o piloto do balão faz é subir e descer. Para subir, ele esquenta o ar dentro do balão. Conforme o ar esfria, o balão desce. Também tem uma tampa em cima do balão, onde o piloto consegue abrir e liberar ar quente para agilizar a descida. Este movimento de sobe e desce é imperceptível, principalmente na decolagem. Quando você se dá conta, já está voando. É muito mágico, muito, 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 muito mágico. A experiência de voar com balão é como velejar de popa. O vento aparente é muitas vezes zero. Então, por não sentir nenhum vento no rosto, dá a sensação que o balão está parado, mas não está. Aliás, o balão não tem leme como um veleiro. No, that means that I cannot control the direction of the balloon. I cannot go left or right. We are just moving inside the wind. Where two blows, there we go. Where we are going to land, I really don't know. Mas os ventos mudam de direção de acordo com a altitude, e é assim que um piloto de balão vai dando bordas até chegar próximo ao seu destino. This is what I'm doing. When we go down, we go this way. I know because I monitor the other balloons. When we go high, we go this way because I saw the other balloons. Enquanto isso, as pessoas na cestinha se deliciam com as vistas, o nascer do sol e a sensação de estar voando. On your face now, right now. It's good. That means that we get slower more when coming this direction. O nosso piloto dá rasantes em pontos turísticos e conta um pouco da história da Capadócia. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away. We don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. Agora a gente está a 800 metros, é o prédio mais alto. E ele está procurando um vento para ir para a nossa direção. O passeio passa muito rápido. Já tá chegando a hora da gente pousar. Passou muito rápido, né, lindo? Depois de 1h30 voando, ele começou a ver onde seria possível aterrissar. Pelo rádio ele comunica com a equipe que está em terra em uma caminhonete e uma carreta. Depois de desviar dos fios de alta tensão, o balão foi descendo quase chegando no chão. Perguntei em tom de brincadeira se era possível pousar em cima da carreta. Ele disse que não faziam isso normalmente, mas aceitou o desafio. Bom, a gente voou com a Voyager Balloon e a gente tem uma surpresa para vocês, que é quem se inscrever no canal deles
vai concorrer a um voo de balão aqui na Capadócia. Eu acho que é o sonho de todo mundo. Vale muito a pena, gente, é sensacional. É uma das coisas que tava na minha lista de tipo, tem que fazer antes de morrer. Tudo bem que vai demorar pra morrer, eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Mas essa era uma das coisas. É incrível, incrível, não dá pra descrever, assim, é uma coisa muito forte. A tradição é comemorar o voo com uma champanhe, pois o primeiro voo de balão da história, os cobaias celebraram assim por estarem vivos. A nossa experiência foi tão mágica que também queremos que você tenha. Então combinamos com a Voyager Balloon que vamos sortear um voo para os nossos assinantes. Para participar do sorteio, acesse o link da promoção na descrição desse vídeo. Se inscreve no canal deles e deixa no comentário Sailing AW. Assim você estará concorrendo ao sorteio. Depois do voo do balão, continuamos o nosso tour pela Capadócia. Hoje nós viemos conhecer as cidades subterrâneas, era onde os cristãos se escondiam na época em que a religião não era aceita. A entrada do museu é 35 liras, que seria mais ou menos uns 6 euros. São 5 andares para visita e a gente acabou fechando um guia para explicar mais sobre os detalhes e tudo mais. Vamos lá no buraco do tatu! Hittites carve out 2 floors for hiding and protecting themselves from enemies. Olha que legal, aqui colocava tipo barril de vinho, aqui você conseguia comunicar com a família de baixo, né, você tem um buraco ali, aí aqui, né, onde dormiam, aqui tipo onde a gente tá é tipo living room deles, que é a sala. The living room there was wooden door with key system. When the family attached keys of the wooden door from holes inside, impossible to open the door from outside. Oh, that's Unfortunately, wooden awesome. doors destroyed by invading armies. Now we are on the second floor. Those are tombs to bury dead bodies. The church has 2 altars. Main altar represents Jesus Christ. Second altar represents Virgin Mary. Ah, olha só, a gente tá numa igreja, aqui nessa pedra era onde fazia tipo batizado, Orthodox cross. e cabia 30 pessoas aqui dentro. Orthodox cross, Catholic cross. Orthodox and Catholic Christians live together. São 10 metros abaixados aqui nesse túnel. E aí, mami? Surviving. The reason why they made so many low and narrow tunnels on purpose, for defending purposes. If the enemy succeeded to come here, enemies lost time walking slowly, and people here had time to escape other parts to block passages. Also very narrow, most of the tunnels very narrow. Very to smart. oblige the enemies to walk one by one, it was easy to defeat enemies one by one. Yeah. And we're running in with the tide. We are on the first floor. First floor in the underground cave, stable for animals. Because near the surface, it was easy bringing animals here. It was easy carrying manure, guanas of animals out. Also, if the enemy succeeded to enter, enemies lost time with the animals or taking animals away for eating, for transportation. People down there, they had time to escape other parts, to block passages, to get ready to defend themselves. And now say something to Brazil, for Brazilians to come here. Turkish people like Brazil because Brazil champion of the world 5 times. Yeah. We have sympathy for football players and Brazilian people, you know, Didi, Pelé. Então, ó, os brasileiros que vierem pra cá, contrate o Mustafa. Mustafa fica aqui na cidade. Muito obrigada, Mustafa, foi muito bom. Testicular. A gente adorou o passeio, eu acho que o guia foi assim, essencial. A gente pagou 80 liras pro guia, foi 40 minutos, quase 1 hora de passeio ali. E ajudou muito, porque a gente não ia entender nada, né, Não, mami? de jeito nenhum, é só buraco, você não sabe pra que serve os buracos. Né? E tem muita coisa que a gente, né, tem que resumir aqui no vídeo, mas tem muita coisa interessante que ele fala no meio do caminho, assim, muito interessante, é um passeio que vale muito a pena. Ihlara. You say? Ihlara. Not E. Não, Ihlara. Ihlara, yes, right. claro. Ihlara. Então chegamos no Vale Ihlara, que é a formação da lava do vulcão. E aí falam que é um passeio muito bonito, com natureza, com borboletas. Então vamos ver o vale.
E aqui o vale também diz que os monges usavam bastante para se esconder. Então toda essa parte que a gente tá fazendo de turismo é mais voltada para a parte do cristianismo. Chegamos na última parada do nosso roteiro de hoje. Okay. Oh, money, yeah. Please. Oh, come on, né? Ai, ai, ai. Bom, a Gisele foi quem ajudou a gente a fazer todo o passeio de balão e também a gente pesquisou o canal dela quando a gente tava com dúvidas sobre cachorro. Então a Gisele tem um canal no YouTube que fala tudo, né, sobre a Turquia. Acho que tudo, né, comida. As dicas de turismo, né, dica de viagem e também para as pessoas que moram aqui também, as pessoas que estão pensando em vir morar para cá e mais pro turismo mesmo, né, que eu faço o canal, que se chama Falando de Turquia. Não, o máximo, a Gisele ajudou muito. E o mais engraçado foi que a gente veio pra Capadócia e por acaso o marido dela é piloto de balão, que foi com quem a gente voou hoje. Então, né, foi muito bacana. Ela deu toda a assistência pra gente, então super obrigada. Imagina, adorei, gente. Casal super simpático desse, adorei. Então vai lá no canal, segue todas as dicas, tem um vídeo nosso lá também, então já assiste, já se inscreve, já dá like, já faz o serviço completo. Asinha de frango pra matar saudades do Brasil. O Betinho aqui no lembo pra variar. Mamãe no fettuccine. Chegamos! Esse aqui é um dos mais conhecidos aqui na Capadócia. Bom, estou aqui, ó, pronta para o banho turco. Fizemos o banho turco. Maior enganação de turista. Dava pra gente fazer quantas drenagens no Brasil, mãe? Olha só, não conseguiu nem... Olha só, minha maquiagem tá aqui ainda. O cabelo tá, tipo, duro, porque não tem condicionador. Olha isso. Tá, tipo, tá dando até nó. Pois é, essa sou eu pós um banho não bem tomado. Então, não valeu. Se soubesse, vinha com o kit, né? Pois é, gente, pelo menos vinha com o kit pra tomar um banho. Ou seja, gente... banho, máscara de cabelo. Se vocês estão pensando em fazer o banho turco, não façam. Gastem no Brasil em drenagem. Exatamente. Assim que voltamos da Capadócia, a mãe da Thaís foi embora para o Brasil. Mas a mamãe volta. Lavamos o Shogun, fizemos compras e preparamos tudo finalmente para voltar a velejar. Saímos de Izmir logo cedo, rumo à Grécia, mas isso você vai ver no próximo episódio. Se você gostou, não esquece de clicar em curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Até a próxima semana, tchau e bons ventos!